Hoje, então, vamos falar sobre esses 10 erros que não te deixam emagrecer. A primeira coisa que eu sempre identifico, vamos colocar isso como primeiro erro para vocês, é não ressignificar o emagrecimento. Quando uma pessoa entra num processo de emagrecimento com o mesmo pensamento que ela sempre teve, um pensamento punitivo, aquele pensamento de puxa vida, eu não me controlei, eu exagerei, eu não consegui me segurar diante daquele alimento, eu estou exagerando, então agora eu vou para um momento de privação, eu vou me privar dos alimentos que eu gosto, eu vou me privar de comer coisas que eu gosto. Isso faz com que essa pessoa não ressignifique o emagrecimento. O que eu quero dizer com isso? Mudança de mentalidade. A primeira coisa que a gente tem que fazer, e como eu sempre falo para vocês, e vou repetir isso quantas vezes forem necessárias, emagrecimento começa na mente, mas principalmente naquilo que você pensa a seu respeito. Então assim, eu não estou satisfeita comigo, não estou satisfeita com o meu corpo, não quero mais, eu não me vejo, eu não me identifico, eu não me sinto bem nesse corpo que eu tô. Quero emagrecer? Ótimo, ótimo, excelente. Mas eu vou emagrecer com o mesmo pensamento que eu sempre tive sobre emagrecimento, que é uma coisa restritiva, sem prazer nenhum, que eu vou ter que parar de comer o que eu gosto. Não, precisa mudar pensamento, precisa ressignificar o emagrecimento. Nutri, como que eu consigo ressignificar o emagrecimento? Focando em mim. Focando em tudo que eu falo para vocês, de tudo que eu venho trazendo para vocês, onde eu venho mostrando esse modo, vamos colocar como, eu vou chamar de um modo novo de emagrecimento, onde a gente considera um indivíduo como um todo e não só como uma boca. É preciso a gente considerar muita coisa dentro de um processo de emagrecimento, fundamentalmente que você ressignifique isso, que você pense diferente a respeito do processo de emagrecimento, que você entre nesse processo de emagrecimento pensando que vai ser para você algo diferente e que você quer entrar de cabeça, mergulhar de cabeça nisso porque você se ama, porque você está se colocando ali em primeiro lugar. Então a primeira coisa, gente, qual é o primeiro erro que a pessoa comete quando ela pensa em emagrecimento e esse emagrecimento está fadado ao fracasso? Quando ela não ressignifica esse emagrecimento. Segundo erro clássico, não compreender a relação das emoções com a alimentação. Gente, isso pode parecer tão óbvio para vocês, porque vocês me ouvem falar disso com muita frequência. Mas eu quero contar uma coisa para vocês, isso não é óbvio. Não é óbvio. Eu tenho vivido situações com alunas dentro do meu consultório, de mulheres que me ouvem falar todos os dias isso, mas que ainda não estão levando isso para dentro da vida delas, que não estão aplicando 100% disso que eu falo, não entendem ainda, eu não sei se é um bloqueio emocional que a pessoa tem por muito tempo acreditando, na mesma coisa, da mesma forma, e aquilo de alguma forma na cabeça dela passou a ser uma verdade, aquelas mentiras que ela acredita. Então é muito difícil romper a barreira da separação, de você entender que as suas emoções precisam vir para cá na hora que você vai se alimentar. Então é preciso que você realmente coloque isso na sua vida, que você coloque isso na sua cabeça, que você realmente abra a sua mente para entender que é preciso separar as emoções da alimentação. Nutri, mas isso é óbvio, Nutri, você repete isso o tempo todo, ainda vou continuar repetindo muito mais. Porque eu vejo, quando a gente se acomoda nesse pensamento de que não, eu já sei de tudo, ela já está ficando repetitiva e eu estou escutando tudo, é aonde você erra mais uma vez no seu processo de emagrecimento e você retrocede. E aí é onde você volta lá naquele lugar desconfortável que você se dispôs a sair em algum momento. Então, é aquela coisa, que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, e é isso que eu vou fazer sempre com vocês. Daqui a pouco eu vou trazer mais um exemplo que aconteceu essa semana para vocês verem como é preciso a gente, além de ressignificar, além da gente entender, essa coisa da repetição, de você realmente fazer essa separação e trazer muitas vezes a razão para dentro do seu processo de emagrecimento, mas não desconsiderando a sua emoção nunca, jamais. Isso nunca. Terceiro erro clássico
de quem está querendo emagrecer e que atrapalha, que não deixa acontecer o processo de emagrecimento. Isso aqui é muito forte, o que eu vou falar para vocês. A gente terceirizar a nossa responsabilidade. Sabe o que é isso? Quando você delega para os outros uma responsabilidade que é sua. Quando você olha para outra pessoa, diz a ela que a culpa é dela por você não estar emagrecendo. Quantas vezes, gente, eu já escutei mulheres falando assim para mim: Nutri, meu marido é que me sabota. Meu marido chega lá em casa com pizza, meu marido chega com hambúrguer, os meus filhos me sabotam, Nutri. Nossa, mas olha só que coisa, eles querem um dia hambúrguer, no outro dia eles querem pizza, no outro dia é não sei o quê. E olha, Nutri, tá tudo colaborando contra mim. Deixa eu falar uma coisa pra você, quem tá colaborando contra você é você mesma. Essas pessoas não são responsáveis pelo seu emagrecimento, meu amor. A comida ela não pula na tua boca. Se fosse algo involuntário, que você abrisse a boca e a comida viesse ou outra pessoa colocasse essa comida na sua boca, aí até teria uma explicação para isso. A gente falaria, não, realmente não depende dela. Mas o comer depende 100% de você e depende 100% do que você faz com as suas emoções. E uma vez que você entende isso, que você aprende a fazer boas escolhas, que você aprende a compreender a importância daquele alimento dentro do seu corpo, né? Então, como a gente falou semana passada muito sobre intestino, quando a gente entende que tudo no nosso corpo está interligado e que tudo começa comigo, porque a boca é minha, a mão é minha, a cabeça que está bloqueando isso também é minha. Então, quando eu paro de delegar essa responsabilidade para outra pessoa e trago essa responsabilidade para mim, as coisas começam a mudar. É fácil fazer isso? Não. Não é fácil. Eu já falei isso para vocês e eu ainda vou continuar falando, porque muitas vezes a gente arruma muletas para a gente se escorar no emagrecimento para tirar a nossa culpa, a nossa responsabilidade disso. E vou dizer a você que você não está errada, não. Né? Isso é nosso, a nossa mente, ela faz isso com a gente. Mas do mesmo modo que você precisa ressignificar o emagrecimento, você precisa também ressignificar as crenças que você tem a seu respeito. Se eu disser que a culpa do meu emagrecimento não acontecer é do meu marido, é assim que vai ser. E o coitado não tem culpa, gente. Você sabe por que ele traz a comida? Porque ele sabe que toda vez que ele traz, você come. Você sabe por que seus filhos ficam pedindo todo dia esse monte de coisa? Porque eles sabem que você vai pedir todo dia, a mãe vai dizer sim, eu quero, e a mãe vai comer junto. O que você tem que fazer? Se posicionar de novo a seu respeito. Se colocar ali como na linha de frente do seu emagrecimento, na linha de frente das desculpas. Ontem na live eu comentei com vocês que, por exemplo, menopausa não é desculpa, né, pra gente dizer, estou na menopausa, eu tenho mais de 40, eu tenho mais de 50, por isso eu não emagreço, tá? Isso dificulta, mas não impede. Falei, quem tem hipotireoidismo descompensado pode ser um problema emagrecimento, mas para quem cuida do hipotireoidismo e ele tá bem, isso não é problema para emagrecimento. Falei muito mais importante ainda do que isso, falei para vocês que genética não é herança, genética não é destino. Se seu pai, a sua mãe tem uma doença, não significa que para você aquela doença vai ser igual e aquilo que vai impedir o seu emagrecimento. Aí ontem, a gente conversando, eu e a Fabiola, logo no começo da nossa conversa, eu tinha acabado de falar essa questão de que a genética não é destino, e aí ela falou para mim, Nutri, olha só, eu sou sobrepeso, a minha mãe tem hipotireoidismo, eu tenho hipotireoidismo, então assim, ainda que eu tenha acabado de falar, a nossa crença, aquilo que a gente vem alimentando ao longo dos anos na nossa cabeça, nos faz falar a mesma coisa, indo contra aquilo que eu acabei de argumentar para vocês. Por isso que eu insisto em falar sempre, né, não digo sempre, mas de trazer esse mesmo pensamento para vocês, de que nós temos que parar de nos sabotarmos, porque a nossa mente faz isso, e principalmente parar de delegar essa responsabilidade para os outros. E de falar, a culpa é do meu marido, olha só, meu marido é o agente sabotador lá em casa. Não é, meu amor, não é. Porque a partir do momento que a comida chegar lá e você falar para a comida, olhar para ele e falar, não vou comer isso hoje, já comi alguma coisa ontem.
né? Eu me permiti comer determinado alimento hoje, por que hoje eu vou comer de novo? Não vai. E não come. E se posiciona. Agora, não fale para você também que, por exemplo, assim, nossa, esses dias eu achei muito curioso isso, né? Eu tive um caso lá no consultório, né, da minha paciente falando para mim, Nutri do céu, eu não emagreço porque eu não consigo ficar sem comer pão. Sabe o que eu falei para ela? Para de dizer para você que você não consegue sobreviver sem esse alimento. Sabe o que a gente tem que fazer? Assumir pra gente que a gente gosta daquele alimento. Aí ela falou pra mim assim, eu gosto mesmo, Nutri, eu gosto demais de pão francês. A partir do momento que você traz pra você essa consciência, né, que você assume pra você, eu gosto do pão, esse pão começa a fazer menos sentido, gente. Você sabe por quê? Porque você corta um elo de superioridade que a gente dá a esse alimento, dizendo pra ele, nossa, eu não vivo sem você. E aí a impressão que a nossa mente tem é que aquele alimento manda na gente, que aquele alimento é que vai determinar as minhas ações e as minhas atitudes. Mas quando eu olho para esse alimento, estou trazendo o exemplo para vocês do pão francês, que eu olho para esse pão e eu falo para ele, ei, eu consigo sim se eu quiser ficar sem comer pão. Eu consigo, porque quem compra sou eu, ou quem compra é meu marido, mas eu tenho a escolha de dizer esse pão, não, eu não vou comer. E se for comer, comer tranquila porque gosta, mas não com esse pensamento de que ele domina você, que ele manda em você. Gente, comida não manda em ninguém. Então, a gente fica terceirizando a responsabilidade até no dizer que eu não consigo viver sem aquele alimento. Nossa, eu não consigo viver sem café. Eu não consigo viver sem pão todo dia. Eu não consigo viver sem pizza não sei quantas vezes na semana. Eu não consigo viver sem hambúrguer. Consegue. Consegue, mas você consegue a partir do momento que você assume para você que você gosta daquele alimento e que não é ele que domina você. O quarto erro, não valorizar o processo. Estabelecer metas impossíveis para você dentro do processo de emagrecimento faz com que você desvalorize o processo todos os dias. Como que a gente muda isso? Mais uma vez, mudando o nosso pensamento. Quando você muda o seu pensamento sobre o seu processo de emagrecimento, desde que você ressignifique, lá no erro 1 que eu falei, você vai conseguir fazer diferente. O seu processo vai ser prazeroso, porque você vai pensar sobre esse processo de maneira diferente. Você vai começar a olhar diferente para tudo que você faz, para tudo que você constrói, para tudo que você vive diariamente. Você vai aprender a valorizar pequenas conquistas. Você vai aprender a valorizar a escolha de um alimento. Aquilo é um excelente resultado. Poxa vida, olha só. Gente, eu vivo isso todos os dias com as meninas lá no PED. Quando elas trazem pra mim assim, Nutri, eu tô tendo prazer em ir à feira que eu nunca tive. Nutri, nossa, e elas comemoram. Nutri, eu tô sentindo gosto diferente na comida que eu comia todo dia. É isso, é você valorizar essas pequenas vitórias. Tudo de novo que chega pra você, se permita viver e viver com excelência, viver com prazer isso. Quinto erro, buscar estratégias rápidas e milagrosas. Esse então quem nunca fez, né? Todo mundo que já tentou emagrecer um dia na vida buscou uma estratégia rápida e milagrosa. Seja por medicação, seja por restrição absurda de alimento, seja aí pelas dietas milagrosas que prometem emagrecimento, sei lá quantos quilos, 10, 12 quilos em uma semana, 20 quilos em 10 dias. Quem nunca tentou isso? E a base dessas tentativas são sempre a restrição de alimentos. Quando você se priva de comer, e a gente sabe já que a gente emagrece comendo bons alimentos, alimentos equilibrados, alimentos que são reais, verdadeiros, vivos ali, alimentos vivos. Isso é que faz a gente emagrecer, não na restrição. Restrição leva à compulsão. Aquilo que eu não posso é o que eu quero. Sempre, sempre. Não tem jeito. Então, esse pensamento de buscar uma estratégia rápida e milagrosa que escolhe atalhos te leva ao caminho da dor, do machucado, da cicatriz, do desânimo, do desacreditar em você, da frustração e de você achar que para você não tem mais jeito.
É preciso, desde lá, o erro 1, gente. Por que eu botei o ressignificar? Porque tudo isso que eu tô falando para vocês vem quando a gente ressignifica o emagrecimento. Erro 6. Se alimentar mal de informações e de alimentos. Quando você faz escolhas dos seus alimentos, né? Quando você escolhe mal os seus alimentos, que você escolhe comer uma alimentação mais química, mais ultraprocessada, né? Muito mais industrializada, aquilo ali vai te trazer algum mal. Agora, quando você se alimenta de informações que para você também não te acrescentam, também fazem mal para a mente e consequentemente para o nosso corpo. Olha quem você está seguindo, veja quem você está lendo, do que você está se alimentando. Você está colocando dúvida em você? Eu queria até fazer uma proposta para vocês. Eu sei que muitas de vocês me acompanham aqui diariamente, estão comigo todos os dias e eu queria propor algo para vocês, de vocês deixarem de seguir pessoas que têm um pensamento contrário que o meu, contrário do meu, que tem um pensamento diferente. Sabe por quê? Porque senão você vai viver em cima do muro. Porque talvez lá dentro da sua consciência, se você está buscando uma outra coisa fora daquilo que eu estou falando, é porque você ainda não está entregue a esse processo. Toma cuidado com o que você se alimenta. Então, o que é que você tem? Do que é que você tem se alimentado? Do que é que você tem se enchido? Quais são as pessoas que você está acompanhando? É a blogueira gostosona lá, magrinha, que passa o dia inteiro cuidando do corpo dela e comendo tudo que ela ganha para ela divulgar? Essa é a sua vida? A minha não é. A minha é da comida simples, a comida que funciona dentro de uma vida corrida, de mãe, de cuidar de filho, de marido, de cuidar de mim, de cuidar do meu trabalho, de um monte de coisa. Essa é a vida. Veja pessoas que têm o seu estilo de vida. Não há mal nenhum em nós nos inspirarmos em pessoas que têm hábitos diferentes. Por exemplo, eu sei que muita gente se inspira na minha rotina. Eu acordo muito cedo, eu acordo 5 horas da manhã, tem dias da semana que eu acordo 15 para 5 da manhã para ir fazer meu exercício físico cedinho, porque senão ao longo do dia depois eu não consigo mais. E muita gente me manda, poxa Nutri, você está me ajudando a mudar os meus hábitos. Isso é ótimo, você está se inspirando numa pessoa que tem bons hábitos. Agora, se aquela pessoa está perturbando a tua cabeça, para de seguir. A mesma coisa um alimento, você sabe que um alimento te faz mal. Aquilo está te dando uma indisposição. Você vai insistir em ainda ficar comendo aquele alimento? Não vai. Então cuidado com o que você se alimenta. Com o que você alimenta o seu físico e a sua mente. Muito cuidado. Para que você saiba, né? Para que você realmente externalize isso que você está vendo, do que você está se alimentando. Então, assim, quando as pessoas falam para mim, eu estou Nutri, você está me motivando a comer melhor, a me exercitar mais, a se olhar mais para mim, com certeza aquilo ali está mudando para a vida da pessoa para melhor. Mas do mesmo jeito que às vezes muda para melhor, tem coisa que muda para pior, né? Então vamos ter cuidado com isso. Escolher as coisas que a gente se alimenta. Erro 7. O 7º erro, não cuidar do sono. A gente emagrece enquanto a gente dorme. Vocês já ouviram falar nisso? Por que isso que eu estou dizendo para vocês? Quando a gente tem um sono adequado, quando você se preocupa em cuidar do seu sono, é durante a noite que muitos dos hormônios, eles são produzidos para serem secretados ali dentro do nosso corpo. E uma das reações que dependem dos hormônios é justamente na queima de gordura, que ela acontece à noite também. A oxidação de gordura, inclusive o principal da oxidação de gordura vai acontecer à noite, enquanto a gente dorme. Mas é preciso que você tenha um sono adequado. Então se preocupa com o teu sono, cuida, faça higiene do seu sono. Evita ficar em telefone até muito tarde, né? 1 hora antes de você dormir, para de mexer em telefone, né? Cuida de você desacelerar seus pensamentos, faz um chazinho, faz um exercício da respiração, né? Faz umas respirações profundas, vai se acalmando, vai desacelerando os seus pensamentos para que o seu sono tenha qualidade e isso contribua para o seu processo de emagrecimento. 8º erro, venho falando dele
sempre com vocês, ser desorganizada. Resultados bons de emagrecimento, eles vêm quando tem organização. Uma pessoa, quando ela mantém a ordem na vida dela, quando ela se organiza, ela consegue tempo para ela consegue tempo para os filhos, ela consegue tempo para o marido, para o namorado, ela consegue tempo, né? Quando a pessoa não sabe gerir o tempo, aquilo ali vem em decorrência da pessoa ser desorganizada. Então a organização, ela ajuda a otimizar tempo, você ganha tempo. O 9º erro, querer complicar e reclamar demais. A gente tem que parar um pouco de murmurar, a gente tem que se vigiar um pouco mais. A gente murmura demais, bota defeito e problema e um monte de coisa às vezes que nem existe. Igual a gente joga culpa no marido e nos filhos dizendo que são eles que sabotam a gente também murmura demais. E quanto mais a gente vai reclamando, né, eu reclamo do meu peso, eu reclamo do meu corpo, eu reclamo da minha rotina, eu reclamo que é difícil, eu reclamo que é caro, eu reclamo que não sei o quê, e aí eu começo a acreditar em um monte de coisa e outra coisa, acreditar que é caro, né, gente? Nós já falamos aqui, tenho lives aqui, tem vídeos aqui no meu YouTube onde eu mostrei, eu já trouxe preços dos alimentos para vocês verem, que às vezes uma refeição ultraprocessada, aí ela custaria ali, sei lá, vamos botar hipoteticamente, R$20. E se você reproduz aquela mesma refeição na sua casa, sai por 1/3 do preço. A questão do ser caro, de você complicar, dizendo que o emagrecimento ele é complicado porque ele é caro, ele está muito mais associado ao você não querer preparar o seu alimento do que propriamente ao preço do alimento ou ao fato de ele ser difícil ou não ser difícil. Gente, eu falo tudo isso para vocês com muita segurança, porque eu passei por isso tudo. Eu vivi isso tudo. Todas essas negações aí eu fiz comigo. Tudo eu fiz comigo lá atrás, lá no passado. O 10º erro. Esse aqui é brabo. 10º erro que leva uma pessoa a errar e deixar de emagrecer é ter atitudes infantis. Sabe o que eu quero dizer com isso? Quando você vira e fala assim, eu não gosto de vegetal. Eu não gosto de beber água. Gente, eu escuto muito. Nutri, não gosto de beber água. Não como alface porque eu não gosto de alface. Eu não como beterraba, cenoura, abóbora, não sei o que, porque eu não gosto. Gente, nós somos adultas. A gente pode se permitir quando a gente tem um propósito. Não existe um único alimento que seja completo, que tenha tudo, com exceção do leite materno, para a criança que está bebendo. Agora, todos os outros alimentos, eles precisam estar juntos ali dentro de uma refeição, claro que dentro de uma variedade ali para você, mas é necessário. Agora, se você fica lá com aquela criança birrenta, que eu já falei também dessa criança birrenta, todos nós temos uma criança birrenta lá dentro de nós. Todo mundo tem essa criança birrenta. E há momentos que ela se manifesta muito porque a gente permite. Agora, se você permite que essa criança birrenta que está lá dentro de você, ela continue batendo o pé, eu não gosto, eu não quero, eu não gosto, eu não quero, eu não gosto, eu não quero, você vai continuar no mesmo lugar. Quebra essas barreiras para você. Não estou dizendo que você tem que comer coisas que você não suporta, que você come e te dá ânsia de vômito, não. Mas agora, uma pessoa dizer, por exemplo, que não gosta de beber água, são coisas, gente, às vezes que a gente não tem que gostar, a gente tem que fazer porque é necessário. A falta de água, ela é incompatível com a vida. Como que você vai dizer que você não gosta de água? Então você não gosta de viver. Por que eu preciso comer vegetais? Porque são fontes de vitaminas e minerais. Eu vou dizer que eu não gosto de comer vegetal e não vou comer nenhum? Não, se permita. Se permita viver esse novo. Não tenha mais pensamentos infantis. Até você pode ter, mas tenta se olhar de fora. Outro dia, uma paciente virou para mim e falou assim, Nutri, eu não gosto de pão integral. Falei, tá bom. Falei, por que você não gosta? Porque eu não gosto. Falei, ó, a criança birrenta. Falei, tá, mas vamos tentar achar o que você não gosta. Você não gosta o quê? Da textura? Não, a textura não me incomoda. Você não gosta do cheiro? Não, acho que eu nunca nem senti o cheiro. Falei, você não gosta do quê? Da cor? Do sabor? Aí ela parou, olhou pra mim e fez assim,
Não sei dizer exatamente o que eu não gosto, mas eu sei que eu não gosto. Gente, como que uma pessoa diz que não sabe do que não gosta, se ela não gosta simplesmente? Não é. Aí, o que eu fiz com ela? Sugeri algumas preparações para ela colocar ali dentro do pãozinho para ela, que ela queria uma coisa prática. Então, ensinei os patezinhos, ensinei a botar saladinhas, a temperar saladinhas, a fazer coisinhas gostosas para ela comer aquele pão e começar a se entregar ao novo. Aí, no dia que ela comeu do jeito que eu ensinei, ela me ligou, falou para mim assim: Nutri do céu, eu acho que você fez um milagre, porque esse pão tá maravilhoso. Gente, é o mesmo pão de sempre. O problema é que a criança birrenta lá que estava dentro dela dizia para ela: você não gosta. Então, eu não gosto. Pronto, eu não gosto e acabou. A gente tem que se permitir dentro do nosso propósito. Se você quer emagrecer com saúde, se você quer melhorar a gordura no fígado, se você quer melhorar a condição de pré-diabetes, se você quer melhorar a pressão alta, quer se livrar de medicamentos, como que você vai continuar dizendo que você não come esse ou aquele alimento? Se tudo é importante. Principalmente quando a gente fala de frutas e vegetais. Frutas e vegetais, uma coisa, gente, é uma criança que tem seletividade alimentar. Inclusive é uma fase que, quando bem acompanhada, passa. Agora, outra coisa, somos nós adultas, mulheres adultas, falando: não gosto de laranja. Tem paciente que é difícil demais de eu atender. Tem paciente que, assim, eu tenho que fazer uma introdução alimentar igualzinho faço com bebê. A pessoa fala pra mim: não como isso, não como isso, não como isso, não como isso. Qual a única fruta que você come? Então me fala: banana. Falar: então tá, então vamos lá, nós vamos ter que introduzir isso, não dá pra ficar só na banana. Vocês me perdoem se às vezes se eu sou rude com isso. Mas é porque tem coisas que a gente tem que abrir mão de comportamentos, de coisas repetitivas que a gente faz ao longo da vida da gente, que paralisam dentro desse processo de emagrecimento e faz com que você volte lá naquele lugar desconfortável da onde você saiu. Deixa essa criança birrenta quietinha lá dentro. Sabe como é que a gente ignora, como é que a gente melhora a birra de criança? Ignorando. Durante muitos anos eu dei um curso junto com meu marido, onde a gente trabalhava ali com casais que tinham filhos. E não sou eu que digo isso, não. Isso aí é a psicologia que mostra, psicólogos explicam isso, que a maneira de você fazer com que a criança pare de dar birra é ignorando aquilo. Não de você ficar doida lá em cima. Então é isso que você tem que fazer com essa criança birrenta que tá lá dentro de você, clamando por atenção. Ela tá louca pra sair lá de dentro, dizendo pra você que você não gosta disso, que você não gosta daquilo. Até o fato de você dizer que um alimento manda em você, que você não consegue sobreviver sem aquele alimento, essa criança birrenta tá lá juntinho também. Então, a gente tem que... Olha, 10 erros diferentes. E o que eu acho mais interessante é que cada vez que eu trago, eu sempre acho alguma coisa diferente. O meu olhar muda sobre esses aspectos. Erro 1. Qual é o primeiro erro? Não ressignificar o emagrecimento. Entrar no processo de emagrecimento pensando que vai ser bom, que vai ser igual, que vai ser ruim, que vai ser sem prazer, que você tá lá para sofrer. Erro 2. Não compreender a relação das suas emoções com a comida. Erro 3. Terceirizar a responsabilidade que é sua. Dizer que é culpa do seu marido, dizer que é culpa dos seus filhos, dizer que é culpa do seu trabalho, dizer que é culpa de todo mundo, sendo que é você quem pega aquele alimento e leva na sua boca. Quarto erro, não valorizar o processo. Olhar para tudo que está acontecendo junto com você e achar que é ruim. E achar que só o emagrecimento final é que vai ser bom. Esse emagrecimento final, ele nunca vai chegar se você continuar pensando que todo dia é um sofrimento, que todo dia é ruim, que tudo que você faz não vale a pena. Quinto erro, buscar estratégias rápidas e milagrosas. Encurtar caminhos, buscar atalhos, fazer escolhas ruins para você. Sexto erro, se alimentar mal de informações e alimentos. Cuidado com quem você segue, cuidado quem você está assistindo, cuidado quem você está lendo, cuidado com o que você está pegando e colocando na sua boca, cuidado com o consumo exagerado de alimentos ultraprocessados, cuidado com o excesso de açúcar e gordura. Cuidado com tudo isso que faz mal para o seu corpo e para a sua mente.
7º erro, não cuidar do sono. 8º erro, ser desorganizada. Coloque ordem, tem muito vídeo no meu Instagram, tem muito vídeo aqui no YouTube onde eu ensino a você se organizar durante a semana, para que você, você se organizar no final de semana, para que você chegue durante a semana com uma vida mais organizada e consiga viver bem a semana toda dentro desse processo. 9º erro, querer complicar, pensar que é difícil, que é caro, que é demorado, reclamar demais. Muda o seu pensamento a seu respeito e muda o pensamento a respeito de tudo que você está vivendo. Só vai ser diferente se você fizer diferente. Não tem jeito. Não existe segredo. Se eu faço a mesma coisa, eu vivo o mesmo resultado. Se eu quero outros resultados, eu tenho que fazer outras coisas. Os mesmos resultados você já conhece. O que acontece quando você se comporta desse jeito, você já sabe, você já viveu isso. 10º erro, ter atitudes infantis. Ai, não gosto. Ai, não quero. Ai, porque isso não é pra mim. Ai, vai lá, faça e pronto. Faça o que tem que ser feito. Se eu sei que eu tenho que comer mais frutas, eu tenho que comer mais frutas e pronto. Se eu sei que eu tenho que comer mais vegetais, eu tenho que comer mais vegetais e pronto. Se eu tenho que beber água, eu tenho que beber água e pronto. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Um beijo, meus amores, que Deus abençoe, viu? Obrigada por tudo. Um beijo.